Bem-vindos a mais um Checkmate no novo canal, onde quinzenalmente olhamos com toda a atenção para o mundo mágico das 64 casas. E começamos a olhar para o xadrez da região do Tâmega e Sousa, onde no passado dia 11 de fevereiro, o Lousada Voleibol Clube organizou, em parceria com o Espaço Puro Flow e o município de Lousada, o torneio LVC by Puro Flow no ritmo de partidas rápidas. Este torneio, destinado apenas a xadrezistas federados, contou com 6 rondas competitivas e teve a participação de xadrezistas de Lousada, de Felgueiras e de Penafiel e, no final, José Pacheco, do AS Felgueiras Xadrez, Clube de Xadrez da Escola Secundária de Felgueiras, foi o vencedor com um total de 6 pontos, resultantes de 6 triunfos nas 6 partidas disputadas. Na segunda posição, terminou Tomás Freitas, xadrezista penafitelense, a representar a equipa do Amanhã da Criança, com um jovem aluno da Escola Secundária de Penafiel, a terminar com 5 pontos, fruto de 5 vitórias e uma derrota. O Gonçalo Bessa, do Lousada Voleibol Clube, ocupou a terceira posição, com o aluno da Escola Secundária de Lousada a somar 4 pontos, resultantes de 4 vitórias e 2 derrotas nas 6 rondas do torneio. Esta foi a primeira prova organizada pelo Lousada Voleibol Clube, contando com a participação de xadrezistas com 6 a 48 anos de idade e, segundo a organização, foi uma forma de preparar os participantes para as próximas provas do calendário competitivo federado a nível distrital e nacional. E ainda na região, este sábado, 25 de fevereiro, tem lugar a terceira etapa do segundo Campeonato de Felgueiras Xadrez, com as partidas a decorrerem na Escola Secundária de Felgueiras, iniciando-se as partidas da primeira ronda pelas 15 horas. De acordo com a organização, após a realização das 2 rondas iniciais, a liderança da classificação geral individual provisória é pertença de João Andrade, de José Andrade e de André Luís, todos com 8 pontos conquistados em 10 possíveis. Já na vertente da competição por famílias, os 16 pontos somados por João Andrade e José Andrade permitem à família Andrade liderar de forma destacada a classificação geral provisória na vertente de famílias. Seguem-se a família Teixeira e Ribeiro, com esta a registrar 11 pontos, e na terceira posição, com 9,5 pontos, surge a família Pacheco. Com 15 pontos ainda em disputa na competição individual e 30 pontos na competição por famílias, há ainda muito a decidir a cada lance de cada uma das 3 etapas ainda por realizar, mas esta terceira etapa é decisiva para os principais favoritos ao triunfo final estabelecerem uma vantagem confortável face aos seus perseguidores. Todos os interessados em participar e em mostrarem as suas competências nos tabuleiros podem ainda inscrever-se e participar, com a inscrição a ser gratuita, mas obrigatória, através do e-mail desporto@cm-felgueiras.pt. No plano do xadrez federado da Associação de Xadrez do Porto, a equipa A do xadrez Colégio Fanor conquistou a taça AXP por equipas, ao vencer na final a equipa A do grupo de xadrez 113. As duas equipas chegaram à final depois de baterem nas meias finais a equipa A do Amanhã da Criança e a equipa B do grupo desportivo Dias Ferreira, respectivamente. Na final, a equipa A do xadrez Colégio Fanor, constituída pelo mestre internacional José Francisco Veiga, pela mestre FIDE feminina Filipa Pipiras e ainda por Simão Pintor e António Pereira, levaram a melhor sobre o quarteto do grupo de xadrez 113, formado pelo mestre nacional Rui Santos e ainda Simon Ridiestra, Ricardo Andrade e Nuno Souza. O resultado final de 3,5 pontos para o xadrez Colégio Fanor e de apenas 0,5 pontos para o grupo de xadrez 113 espelha o domínio exercido nos tabuleiros pela equipa vencedora. Ainda no calendário competitivo da Associação de Xadrez do Porto, iniciou-se no passado sábado, dia 18 de fevereiro, e termina amanhã, terça-feira, 21 de fevereiro, o Campeonato Distrital de Jovens e Veteranos de Partidas Clássicas. Esta competição de partidas clássicas, organizada pela Associação de Xadrez do Porto em parceria com o agrupamento de escolas Infanta Dona Mafalda e ainda com a parceria da Junta de Freguesia de Rio Tinto, decorre na Escola Básica Infanta Dona Mafalda e no próximo Checkmate daremos nota dos novos campeões nacionais, neste caso novos campeões distritais de jovens e de veteranos de partidas clássicas.
E no próximo dia 26 de fevereiro, domingo, o Colégio Efanor no Porto recebe o Campeonato Distrital de Jovens e de Veteranos na variante partidas rápidas, com este a ser mais um momento competitivo, onde tradicionalmente o número de participantes é elevado. E por Trás-os-Montes, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Macedo Cavaleiros, realizou-se no passado dia 11 de fevereiro os campeonatos distritais de rápidas e de partidas clássicas de jovens da Associação de Xadrez de Bragança. Na competição de partidas rápidas, no final das 5 rondas da competição, o jovem José Bragada, do Grupo Desportivo Macedense, foi o vencedor ao terminar com 4 pontos conquistados em 5 possíveis, sendo vice-campeã Ana Clara Salcelas, também do Grupo Desportivo Macedense, e também com 4 pontos. A terceira posição foi ocupada por outro jovem xadrezista do Grupo Desportivo Macedense, com João Silva a terminar também ele com 4 pontos, sendo o desempenho nos critérios de desempate crucial para a definição dos lugares finais. Já na competição de partidas clássicas, novo triunfo de José Miguel Bragada, do Grupo Desportivo Macedense, com o jovem nascido em 2006 a somar 5 pontos em 5 possíveis. João Silva com 4 pontos e Ana Clara Salcelas com 3 pontos asseguraram respectivamente a segunda e terceira posição num pódio completamente constituído por xadrezistas do Grupo Desportivo Macedense. Já no contexto do desporto escolar e na modalidade de xadrez, começaram os encontros da modalidade da CLDE do Tâmega, com a primeira fase a dividir as 18 equipas participantes em 3 grupos. Um desses grupos engloba as escolas de Baião, da região de Sinfãs e ainda de Rezende, com o encontro a ter decorrido na passada quarta-feira no agrupamento de escolas de Valdeouville, em Baião. No plano do xadrez nacional, decorreram no dia 11 de fevereiro os 16avos de final da Taça de Portugal por equipas, com 32 equipas a lutarem pela passagem aos oitavos de final. Entre os embates mais aguardados e com maior expectativa estava o confronto entre a equipa A do xadrez Colégio Efanor, e neste caso a Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, e a equipa A do Vitória Sport Clube, equipa finalista da edição de 2022 desta competição. No final, o triunfo sorriu à equipa de Matosinhos, a qual somou 3,5 pontos, enquanto a equipa vimaranense somou apenas 0,5 pontos. Um outro embate aguardado com elevada expectativa era o confronto entre a equipa vencedora da edição de 2022, a equipa A da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, e a equipa A do Sporting Clube de Portugal. Triunfo por claros 4-0 para a equipa de Montemoro Novo, a qual assegurou assim a passagem à próxima fase da competição, com as partidas a decorrerem no dia 18 de março. E no xadrez passo a passo de hoje, temos uma situação em que é a vez das peças brancas jogarem, estando o rei branco sobre a ameaça de cheque, neste caso pela torre preta posicionada em F8. É a vez das brancas jogarem e, portanto, o peão posicionado em G7 irá efetuar a captura da torre preta posicionada em F8 e agora há aqui a necessidade de escolher qual a peça a promover. O peão mantém-se ali, vamos retirar o peão e agora poderíamos escolher a dama, tradicionalmente considerada a peça mais forte, ou então a torre, mas a opção irá recair sobre um cavalo e, desta forma, o rei preto passa a estar numa situação de cheque. Há casas para as quais o rei preto não se pode movimentar. Neste caso, todas as casas que estão de G8, G7 e G6, ou pela ameaça do cavalo e também pela presença do rei. Portanto, o lance que está destinado às peças pretas é mover o rei para H8. É a vez das peças brancas jogarem e aqui as peças brancas vão movimentar o seu bispo de E1 para C3 e efetuam cheque. E, de repente, há aqui algumas possibilidades. Neste caso, as pretas vão optar por capturarem com a torre o bispo, saindo assim de cheque. E com este movimento, é a vez das peças brancas jogarem e o movimento de captura do peão posicionado em H6 pela torre coloca o rei preto em cheque. Ele não tem qualquer possibilidade de defesa e assim a partida termina com as peças brancas a alcançarem checkmate. Uma análise da situação de jogo, das várias peças e da sua posição, permite-nos evoluir passo a passo no tabuleiro.
E estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com Ricardo Batista. Ele é treinador de xadrez, responsável pela secção de xadrez do Grupo Desportivo Macedense. Foi também um dos elementos da organização do Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes, além de colaborar também no desporto escolar na modalidade de xadrez. E regressamos a uma conversa que é esta já a segunda edição para falarmos, começando pelo Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes, o balanço que faz das 3 edições já realizadas. Boas, obrigado pela oportunidade mais uma vez. O nosso balanço, e temos de perceber que este balanço do Open Terras Trás-os-Montes foi em conjunto com 3 câmaras, e foi realizado em 3 momentos bastante complicados para todas, e nomeadamente para os xadrez. Portanto, o primeiro torneio foi uma semana antes de começar e do mundo fechar com a pandemia, em 2020, em março. O torneio terminou, se não me engano, dia 8 e o mundo fechou dia 13, portanto foi uma questão de sorte, praticamente. Depois, no seguinte, em Bragança, 21, tivemos ainda onda de choque, não é? Então tivemos custos, problemas logísticos por causa da questão das máscaras, do gel. Mas ainda assim foi dos 3 o maior torneio, por 4 pessoas, se não estou enganado. E depois por fim de Mirandela, que foi o ano passado. E de Mirandela, de facto, foi, no meu entender, foi o apogeu dos outros dois. Ainda que tivemos várias dificuldades também, mas em suma, a experiência foi extremamente positiva. Promovemos o xadrez e as nossas regiões, estas 3 cidades em concreto. Aliás, cumprimos na íntegra o nosso projeto, nós com as 3 câmaras, Macedo Cavaleiros, Bragança e por fim Mirandela. E pronto, e portanto, de forma geral, foi espetacular. No nosso sentido, foi muito bom. Aprendemos muito todos e acho que foi bom para a promoção da própria região e da modalidade em si. E os benefícios desses 3 grandes eventos que integraram nos 3 anos o calendário competitivo nacional para a promoção do xadrez e também para a atividade do Grupo Desportivo Macedense. É claro que acabou também por ajudar, não é? Podemos dizer, na questão de tanto da promoção, dado que não tivemos assim por si só a possibilidade de angariar mais jogadores, mas o que conseguimos foi providenciar aos nossos jogadores, seja aqui do GDM, seja do Camir, portanto da Associação de Xadrez de Bragança, demos a possibilidade de eles poderem jogar com jogadores muito mais fortes e poder conviver com eles durante X tempo. E no caso concreto em Mirandela conseguimos mesmo ter três masterclass, vamos chamar assim, com mestres nacionais, mestres FIT. Portanto, foi espetacular. Nesse sentido, foi uma experiência absolutamente única. E os xadrezistas do Grupo Desportivo Macedense lucraram muito dessa experiência competitiva, nomeadamente nas provas que vieram depois a participar. Sim, nota-se uma certa evolução, clara evolução, aliás, é tudo sempre nesse sentido que nós fazemos, né? No sentido de ajudar à promoção e evolução, não só da modalidade, mas também do próprio jogador. Então é óbvio que passar por estes torneios, é claro que está a ajudá-los a melhorar na sua própria qualidade enquanto jogo, e isso nota-se de época para época, sem dúvidas. E eles próprios estão um bocado tristes por não haver este ano, mas pronto, é o que é. Tentamos de outra forma, agora até aproveitamos no sentido até para valorizar os próprios clubes, quer o Camir, quer o GDM, porque não podemos esquecer que são os 2 principais clubes aqui da Associação de Bragança, ainda que esteja um para lançar neste momento, que é o clube aqui de Bragança, onde me encontro, um clube que para já está a dar primeiros passos, ainda está a tentar agregar jogadores, e também estamos a ajudá-los nesse sentido da promoção, em primeiro lugar, claro, nas escolas, mas esses passos estão a ser dados, portanto, se pegarmos isto tudo, claramente o xadrez está melhor, está a ser promovido. Aliás, estamos outra vez a assistir um pequeno boom de xadrez, novamente. Ainda ontem estava em Mirandela, estava a falar o professor responsável a dizer que em Mirandela, nos intervalos, nunca se jogou tanto xadrez, mesmo na escola aqui em Mídia Garcia, também em Bragança, também aparentemente também está a haver esse pequeno boom. Portanto, só temos que simplesmente capitalizar e puxá-los para o desporto federal e trazê-lo para os clubes e ajudar ao aparecimento de novos clubes, como este que está para breve, o clube aqui de Bragança.
Falou aí da dificuldade muitas vezes em competir, mas a realidade é que já este ano conseguiu a Associação de Xadrez de Bragança promover os campeonatos distritais de jovens. E como foi a receptividade, a participação e como é que sentiu, enquanto um dos responsáveis pela organização, o nível dos xadrezistas jovens participantes? Os campeonatos distritais são sempre realizados no sentido de não só da própria promoção do xadrez, mas também para aferir o ponto de situação do jogador naquele determinado momento e naquele determinado ritmo. É óbvio que eu falo mais para mim, mas eu creio que a Camira é exatamente igual. Nós vamos adaptando os treinos de acordo com o próximo torneio. Neste caso concreto, nós tivemos muito tempo a preparar-nos para as clássicas, portanto, que nós tínhamos a Taça de Portugal, por exemplo, e também tivemos o Clássicas de Jovens, e depois, claro, tivemos que nos adaptar, no caso concreto, para o novo ritmo, que é precisamente o ritmo de rápidas. Então, nesse sentido, sim, portanto, o caminho foi sempre feito ajustando, no caso concreto do treino, sempre ajustando ao próximo torneio, sempre valorizando, claro, o papel e a evolução do jogador e nesse mesmo processo e ouvindo sempre o seu feedback no sentido de o ajudar na sua própria, claramente, evolução. Não podemos esquecer que somos um clube de formação. Nós, já na nossa primeira conversa, falamos sobre esta questão. Nós temos aqui uma questão de base que é a falta de um jogador forte. Falta-nos um ou mais jogadores fortes. E isso, claro, será sempre um handicap para nós. É claro que, no caso concreto do GDM, eu tenho tentado promover ou encontrar soluções utilizando a tecnologia. Não é? Temos que utilizar a tecnologia nos dias de hoje nesse sentido e, de facto, estamos a procurar soluções. Fizemos agora uma parceria com o chess.com. Estava agora a receber um e-mail também do chessmood.com. Também temos uma pequena parceria com o decodechess.com. Portanto, estamos a tentar usar e tentar suprir eventuais lacunas que nós temos neste momento com apoios e com nossos amigos também de outros clubes que têm sido extremamente receptivos também, no caso concreto estou a falar mais do GDM. Então todas as competições em suma são sempre momentos para aferir como é que nós estamos e tentar perceber como é que podemos melhorar, seja como jogador, seja como clube, seja também como próprio treino. Falou aí da questão do recrutamento de novos jogadores, de novos xadrezistas, e um dos pontos que também já focou foi o xadrez no contexto escolar. Sendo professor já com uma vasta experiência nas escolas da região e havendo já essa prática no contexto escolar, tem sentido um aumento do número de praticantes, do número de alunos envolvidos nas provas do desporto escolar? É assim, eu não estou propriamente ligado ao desporto escolar, eu neste momento até estou a ajudar no desporto escolar, estando fora dele. Eu já no passado me tive essa pequena experiência enquanto elemento da Associação de Estrelas Bragança, no sentido também de ajudar os próprios professores que têm alguma dificuldade, porque a maior parte deles vem de uma área à qual eles não estão propriamente habituados nem ligados a trabalhar com o xadrez nesse sentido. A Associação de Xadrez de Bragança tenta precisamente ajudá-los a sentirem-se bem, encontrar respostas, encontrar soluções, no sentido de melhorar claro, procurar captar exatamente esses elementos do desporto escolar e trazê-los para o desporto federado. E para os clubes, naturalmente, e ajudar mesmo na própria promoção de clubes. É essa a nossa principal função. E estamos a tentar superar esta lacuna enorme, como qualquer professor sabe, e principalmente alguém ligado ao xadrez e as outras modalidades exatamente igual. Há um hiato, praticamente são dois mundos diferentes, praticamente não se tocam, que é o mundo federado e o mundo do desporto escolar. E nós estamos a tentar, aqui a nossa maneira, tentar suplantar exatamente isso mesmo. E sim, nesse sentido, sim, estamos a tentar claramente puxar esses alunos e através dos professores, claro, que estão a acompanhar e têm esse grupo escola no caso concreto de xadrez de desporto escolar, no sentido também de se juntarem a nós e verem aqui precisamente a nós como parceiro, como um elemento de apoio para que eles também possam evoluir e aquele aluno que está a aprender o xadrez possa perceber que ainda pode evoluir mais, se assim o entender, claro, ele e os seus pais, precisamente recorrendo aos clubes da região, que neste momento pronto, somos dois, oficialmente, que é o Grupo Desportivo Macenense ao qual pertence e o Camiro Mirandal. E falando novamente nas escolas, nesse incentivo à prática do xadrez,
que estratégias podem as escolas, os professores, utilizarem para terem cada vez mais alunos a praticar a modalidade? Eu acho que, como já falamos há 2 anos, é, é importante dar a oportunidade de poder lidar com o jogo, mexer no jogo. Eu recordo-me, e nós falámos também há 2 anos sobre isso, que quando estive em Vila Flor pela primeira vez, os intervalos, e na altura estava na biblioteca, os intervalos estavam completamente cheios de alunos que queriam experimentar e jogar xadrez. Mas depois, quando voltei à mesma escola, passado algum tempo, eu já não notei tanta receptividade por parte da mesma escola para jogar em xadrez, o que não quer dizer que eles não jogassem. Simplesmente, como estávamos no período pós-Covid, pronto, os jovens preferiam lidar para outros assuntos e outras práticas, digamos assim. Ainda assim, eu sustento e acredito que se for dada a oportunidade de eles poderem mexer com tabuleiros de xadrez, vão aparecer alunos para jogar. Eu continuo a defender que não se deve obrigar ninguém. Um aluno curioso é um aluno motivado e, por exemplo, no caso concreto agora, o BDM, por vários motivos, nós neste momento estamos a recrutar, ainda agora apareceu mais um futuro atleta do BDM e eu passo a palavra. Neste momento, se conseguirmos dar-lhes, pelo menos a eles, divulgar a ideia que existe xadrez, em primeiro lugar, que existe xadrez com qualidade e segurança, e se existe uma possibilidade de poder mexer e poder conviver, eu acredito que podemos buscar claramente mais jogadores de xadrez, nomeadamente aqui na região de Bragança, que acho que é uma região que tem um potencial absurdo ainda por explorar. Para crescer. E no referente ao seu clube, ao Grupo Desportivo Macetense, ele neste momento já participou em várias provas de âmbito nacional, participou na Taça de Portugal, participou também nos campeonatos nacionais da terceira divisão, esteve também em vários campeonatos nacionais, neste caso, muitas vezes eventos de apenas um dia. Tem sido fácil trazer esses jovens e ao mesmo tempo sente os xadrezistas motivados para a competição? Sim. Aliás, nós temos um problema que é mesmo esse. Por exemplo, nós somos a Marinha Grande e para nós, logisticamente, foi um evento extremamente agressivo. Nós fizemos praticamente quase 9 horas de viagem, ir e vir. E isso, claro, que se sente nos alunos. Por exemplo, nós participamos com uma equipa de 5 elementos em Marinha Grande e a idade começava nos 9 e até aos 16 anos. E foi muito agressiva mesmo, em termos físicos para eles, mas da parte deles, haja torneio, nós vamos. Portanto, é sério, não é uma questão que para eles os assuste ou meta medo. Portanto, haja torneio e se, claro, se puder, e se houver, e nesta parte, sendo um clube que tem uma modalidade maior, que é o futsal, que é o GDM, não é? Que estamos na segunda divisão a participar nos campeonatos nacionais e nós temos apenas uma secção secundária. Portanto, temos sempre a questão, lá está, financeira, que é extremamente importante. E aqui, quer a Câmara de Macedo de Cavaleiros, com o transporte, quer a Junta de Freguesia, portanto, os nossos dois principais patrocinadores, temos aqui precisamente na nossa camisola, facultam-nos precisamente os meios para nós podermos competir com qualidade. E graças a precisamente a este tipo de apoio, haja vontade e haja disponibilidade por parte do transporte, nós podemos estar aí. Nós podemos estar aí a participar em um torneio. Portanto, da parte dos atletas do clube, isso não é uma questão. E a nível de resultados, há algum que o deixe particularmente satisfeito e que anime ainda mais a promover a modalidade no âmbito do xadrez? Quando nós estamos num clube de formação, os resultados acabam por ser um bocadinho, na minha perspectiva, um pouco secundários. Essencialmente aqui, como disse ainda há pouco, o mais importante é eles poderem sentir a própria evolução deles enquanto jogador e depois poderem sentir isso e sentir essa confiança em cada partida ou em cada torneio e sentirem que estão um bocado melhores hoje do que estavam ontem. E isso para mim é que é o mais importante. E os resultados, pessoalmente, não é uma questão importante. Ainda assim, naturalmente, temos alguns resultados que me enchem de orgulho. Não é? Temos neste momento um jogador, por exemplo, no último torneio, que nos 3 torneios que nós tivemos a realizar distritais, ele foi claramente o melhor jogador. Mas essencialmente aquilo que me orgulha mais, e é mesmo isto que me orgulha mais,
é ter os jogadores que não têm qualquer medo de ir a um torneio, seja qual é que for. E vamos, sabemos exatamente o nosso valor, sabemos que não somos os melhores, também sabemos que não somos os piores. E nesse sentido, eles poderem privar e poderem contactar com outros jogadores, com jogadores mais fortes, que na nossa região temos aqui esse problema. Portanto, para nós é fundamental. E mais uma vez serve de degrau para continuarmos a melhorar e para nós todos, não é só o jogador, mas também o próprio clube e mesmo eu como treinador, a procurar novas respostas para se calhar por problemas até antigos, e provavelmente aquele torneio está-me a dar as respostas que eu preciso para poder ajudar a melhorar. E porque o nosso tempo está também a terminar, tal e qual numa partida de xadrez, qual é a mensagem que deixava aos vários clubes que pretendam ou equacionem abrir a sua secção de xadrez? Força. No princípio vai ser sempre um problema, que é o recrutamento. Qualquer secção de um clube que não tenha uma bola vai ter sempre problemas em Portugal. Aqui não há nada a fazer, é a nossa realidade. Contudo, eu acho que através das escolas, mostrando-os precisamente e pondo-os em contacto com o tabuleiro de xadrez, a perspectiva deles vai mudar. Porque é extremamente interessante ver, e eu fiz um workshop também no Natal aqui para a Câmara Municipal de Moça Cavaleiros. É extremamente curioso vê-los curiosos precisamente a lidar com o tabuleiro, poderem mexer com as peças. E essa magia, essa curiosidade, se for bem aproveitada e capitalizada, acho que podemos assistir a um certo boom, vamos chamar assim, de clubes, que aliás, de acordo com o Presidente da Federação, já estamos a assistir aqui também em Trás-os-Montes, nomeadamente na região de Vila Real, e espero também aqui com o Clube Parense. Um retrato do xadrez na região de Trás-os-Montes, e agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e a quem nos acompanha aqui no Checkmate no Novum Canal, como sempre, quinzenalmente, tudo sobre o mundo mágico das 64 casas, aqui no Novum Canal, sempre Novum, sempre seu. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.